Fala turma, então bora lá continuar com o nosso Construindo em Público aqui, onde nesse primeiro projeto a gente tá nessa, vai ser a terceira aula aqui, na verdade terceiro Construindo em Público mesmo, não necessariamente uma aula, eu vou explicando pra vocês, mas o mais importante é chegar no resultado de algo prático, tá? Então ao invés de eu só mostrar, por exemplo, como que faz um chatbot e tal, mas esse chatbot ele nunca vai pro ar, porque ele tem um único objetivo de fazer você aprender, aqui eu quero que você aprenda comigo fazendo algo que verdadeiramente vai pro ar, tá bom? Então vocês podem dar sugestão de projetos aqui também para que eu faça em público e a gente lance redes sociais, que seja aplicativos, mas de uma maneira correta, né? Desenvolver com vibe code, mas de uma maneira segura, correta, segura para o usuário também. Tá? Então comenta aqui embaixo o que você quer ver, mas por enquanto estamos terminando esse projeto que vai ser basicamente um chat GPT, tá? Com todo o meu conhecimento, com todo o conhecimento que eu já passei em aulas lá da comunidade para os nossos alunos utilizarem, tá bom? Então é como se os alunos estivessem conversando comigo, só que sem eu estar ali com a inteligência artificial treinada por mim. Então o que a gente já fez nas duas primeiras aulas? É que a gente já transcreveu todas as minhas aulas com automação, obviamente, né? E aí a gente gerou um arquivo gigantesco com tudo que eu já falei nas aulas, tá bom? A gente foi lá e geramos um arquivo amplo de direcionamento para a criação do JSON Line. E esse JSON Line é o tipo de arquivo que a gente utilizou já para treinar a nossa inteligência artificial. A gente exportou a conversa do grupo da comunidade, porque lá a gente já resolveu trocentas dúvidas, então isso também traz muita inteligência para a inteligência artificial, então traz muita informação e resolução de problemas para a inteligência artificial entender. E aí, a partir disso, das conversas da comunidade 1P no WhatsApp, mais todas as minhas aulas, todo o transcript de todas as minhas aulas, a gente de fato gerou o JSON Online e treinamos a nossa inteligência artificial. Isso tudo a gente já fez nas últimas aulas, na aula número 1 de Construindo Público, na aula número 2. Se você quiser recapitular, você pode ver lá. Se você ainda não viu, vai ser importante para você não ficar perdido. Então aqui, o modelo que a gente treinou é este daqui, tá bom? Então, 1P, conhecimento, você viu que teve sucesso, até falei na última aula, se tiver qualquer tipo de problema eu falo aqui, porque vai demorar muito e tudo mais. Acabou que demorou até um pouco, uma hora, mais ou menos, se eu não me engano, tá? Demorou aproximadamente aí uma hora esse treinamento, tranquilo? Maravilha. Se você tomou um susto aí, não foi você, meu computador, que deu aqui a atualização. Tá bom? Então é isso, turma. A gente já treinou a nossa inteligência artificial e a gente deixou ela aqui. Então a inteligência artificial já está treinada com todo o meu conhecimento, mais todo o conhecimento lá da nossa comunidade 1P. Maravilha. Ok. Só que agora a gente precisa criar o nosso próprio chat GPT. Porque se você vier aqui, o chat GPT ele tem essa interface chatbot mesmo, onde você manda uma coisa, ele volta outra coisa, você manda uma outra coisa, ele te volta outra coisa e por aí vai, né? Uma conversa mesmo. E a gente precisa fazer isso, o nosso ChatGPT, essa interface aqui. E para tal, a gente vai utilizar o Lovable, que foi o que eu tinha dito que a gente ia utilizar, mas pode ser qualquer outra plataforma aí de vibe coding, vai servir se você quiser fazer um projeto similar. Eu vou utilizar o Lovable porque é o que eu já estou utilizando aqui, que eu acho que vai ser muito útil também aprender esses detalhes na prática aqui de como fazer um projeto no Lovable, tá bom? Então, bora lá. Eu já deixei aqui o prompt, também naquela mesma ideia que eu já tinha falado com vocês, para tentar agilizar um pouquinho mais, mas eu vou ler o prompt inteiro. Se você acha chato, infelizmente, construir as coisas do zero é chato, tá bom? Então, eu recomendo que você veja e entenda aqui o que eu fiz nesse prompt para melhorar o nosso prompt final pro Lovable. Então, antes do Lovable, eu sempre passo o prompt pelo ChatGPT para que ele melhore o meu prompt e deixe ele mais técnico, tá bom? Então, eu coloquei aqui: faça um prompt completo de Lovable para fazer um ChatGPT no estilo da empresa 1P. Aí eu coloquei o link da empresa 1P, que rodará um fluxo de automação no back-end. Você pode fazer perguntas adicionais antes de gerar o prompt final para aumentar a precisão para que eu atinja meu objetivo. Então vamos lá. Vai rodar um fluxo de automação no back-end, tá bom? Negócios digitais 100% automatizados que te rendem de 5 a 20 mil reais todos os meses. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas, como tudo na vida, não é tão fácil assim. Você vai precisar fazer automações um pouco mais complexas. E é para isso que existe a comunidade 1P. Lá dentro eu vou te ensinar tudo, do zero, pegar na sua mão, fazer vários projetos juntos e você vai estar preparado
para começar a fazer dinheiro no mercado que mais tem demanda no momento e o mercado que já está fazendo muita pessoa ganhar dinheiro, que é o mercado da automação aliado à inteligência artificial. Vê os links aqui na descrição porque eu tenho certeza que a comunidade 1P pode mudar a sua vida. Tá bom? Então você perceba que a gente precisa só da interface. A comunicação vai ser por meio de webhook. Então a gente vai mandar mensagem para o nosso modelo de IA treinada a partir do prompt do membro da comunidade 1P que enviar para a interface, tá? E aí a gente manda para nossa IA já treinada por meio da automação e a gente volta por meio de um webhook response que eu mandei aqui. Então o usuário usará o aplicativo como se fosse um chat GPT. Entretanto, o prompt do usuário e as mensagens dele vão para o webhook. Eu faço esse processamento do prompt e retorno para o front a resposta via webhook response. Então, qual que é o fluxo? Na verdade, é bem simples. Tem a interface. Na interface, você vai mandar um prompt. Por exemplo, gere um código JSON para utilizar na Fiction. Um exemplo, tá? Daí, eu pego esse prompt que o membro da comunidade 1P enviou para o chatbot, tá? Envio esse prompt via webhook lá para o meu sistema de automação. Beleza? Enviei para o meu sistema de automação, eu utilizo a IA que a gente treinou e meto um webhook response para voltar a resposta aqui para o front. Então todo o back vai ser por meio de automação. E por que eu achei interessante fazer dessa forma aqui para vocês não deixar o Lovable fazer tudo? Eu podia deixar o Lovable fazer tudo, meter aqui o espaço para colocar a chave de API da OpenAI para selecionar um assistente, podia. Entretanto, assim, a gente vai economizar muito no Lovable, porque o Lovable é uma ferramenta que, em escala, acaba sendo um pouco cara, principalmente se você não sabe utilizar direito, mas de um jeito ou de outro é um pouquinho caro. Tá? Então, quando eu faço processamento, o back-end todo, por meio de um webhook em um software de automação, em um integrador, eu consigo economizar. Fora isso, eu tenho mais controle do processo, já que é muito mais fácil eu fazer os fluxos de automação da maneira que eu quero, do que eu ir lá no código e ficar procurando um código que nem fui eu que escrevi, né? Então, eu acho que isso é muito importante ser compreendido também, que é uma maneira muito boa de você criar sistemas utilizando o Lovable, utilizando o Vibecoding, é justamente você utilizar a automação como back-end, tá bom? O fluxo de automação como back-end, tá? Então, além disso, a história da conversa deve ser mantida na interface enquanto o usuário se mantiver na página. Então, a gente não vai fazer login por enquanto, por uma questão de facilidade, pra gente ter o projeto inicial antes, tá? Então, vou manter ali a conversa a partir do momento que o usuário fechar a página, a conversa vai sumir. Por enquanto, tá bom? Todo bom projeto, como eu falei no início aqui no Construindo em Público, precisa de etapas, tá? Então, essa vai ser a primeira etapa, qualquer coisa depois a gente adiciona. No painel de administração deve ter a possibilidade de configurar o webhook e definir o limite de uso, que seria basicamente prompts enviados pelo usuário. Aí tá. Uma coisa muito importante para vocês entenderem quando a gente está falando aqui de criar um prompt pro Lovable, tá? Você precisa entender pelo menos alguns conceitos básicos. Por exemplo, aqui, painel de administração, é necessário ter quando você quer configurar qualquer coisa do seu aplicativo que vai ser dinâmico, tá? Então, por exemplo, o webhook. Se eu quiser mudar de webhook para o outro, eu consigo mudar isso pelo painel de administração, pelo painel do administrador. Então é importante ter esses conceitos básicos. Mas se você quiser um curso completo só de Lovable, também você comenta aqui embaixo que eu faço, tá? Eu até queria fazer, mas eu queria ver se tem uma adesão grande de vocês. Então comenta aqui embaixo se você quiser também um curso completo de Lovable, mas aqui vocês já vão ver uma parte importante, pelo menos a criação de prompt, tá? Então, escreva esse prompt e envie aqui pro chat GPT. Tirar dúvidas a respeito de coisas que podem ser importantes se eu não mencionei no prompt. E me dá um prompt final, tá bom? Perfeito. Antes de mostrar o prompt completo e final para o Lovable, preciso alinhar alguns pontos. Então, perguntas para gerar o prompt final. Não, é didático. Aqui. Não. Então, não quero que a resposta seja sim. Eu quero que a resposta seja no estilo ChatGPT. Não, texto normal. Texto normal mesmo. 3.2. Na verdade, gente, uma coisa que eu tô percebendo aqui. Em relação aos modelos e utilização do chatbot que criaremos, não
se preocupe, pois será feito no fluxo de automação que utilizarei. Tá em inglês, mas não tem problema. De back-end. Aqui. Um limite diário. Limite diário de 5 prompts, por exemplo, tá? E vai ter que dar para mudar lá no coisa. Aqui. Interface histórico. Sim, você quer histórico completo no lado do front. B. Deixa eu colocar aqui, então, esses dois aqui. Então, histórico completo do lado do front. Aqui. Ambos. B. Esse, vou escrever aqui esse. Com identidade visual da empresa 1P. Aí eu vou colar aqui a logo, tá, gente? Pera aí, deixa eu pegar aqui a empresa 1P, a logo da empresa 1P, copiar. Aí, colei a logo em anexo. Pode adicionar essas funções todas com a identidade visual da empresa 1P. Tá, então basicamente em relação aos modelos, é porque começou a fazer pergunta de modelo. Então o que eles estavam querendo, gente? Ele estava pensando que ia fazer, entre aspas, in-house ali no back-end, no próprio Lovable. Mas não, vai fazer, eu vou só enviar o prompt via webhook, vou processar e voltar o webhook response, tá? Então ele estava indo por um caminho errado. Tá vendo que é importante pedir para que ele faça a pergunta para ter o resultado correto? Daí eu falei, não é isso não. Obrigado pela resposta, fluxo web sua limite. Só preciso de uma última informação, tá? Aqui, eu vou escolher a opção A. Prompt mestre aqui, ótimo. Gente, aí está vendo aqui uma coisa importante, que ele tá aqui dando dicas como se fosse criar um chatbot. Na verdade, não precisa criar nada de back-end, apenas a interface com envio para o webhook, ou seja, o processamento e criação de respostas nada tem a ver com o Lovable. O que interessa é o front mostrar os resultados recebidos pelo webhook response. Tá, então ele retornou essa daqui, ficou melhor essa resposta aqui. Deixa eu me diminuir aqui, eu não sei porque eu tô grande ainda aqui. Tá aqui, componentes obrigatórios, campo de input. Ótimo, acho que só faltou uma coisa. Ótimo, mas preciso que envie para o webhook o histórico completo da mensagem para que exista um contexto para meu fluxo de automação gerar a resposta congruente. Agora eu posso gerar também, se quiser, posso escrever o esqueleto do fluxo. Não precisa não, muito obrigado. Então aqui eu vou até aqui, vou copiar e vou jogar no Lovable aqui, dessa maneira aqui, tá? Prompt do assistente. Deixa eu tirar essa parte aqui inicial. E vou colar o primeiro prompt que eu escrevi aqui no Lovable. Seu objetivo. Tá. Então aqui, objetivo final, 2 pontos. Eu vou colar o que eu já tinha escrito ali. E aqui tem o detalhamento que a gente fez por meio do ChatGPT. Então aí esse processo aqui então desse prompt final demorou uns 10 minutos, não tinha feito, só tinha escrito isso daqui, tá? Então, agora eu vou lá e vou enviar
esse prompt aqui. E aí vai começar a fazer nosso código. Eu volto aqui com a primeira versão. Quando ela estiver pronta, a primeira versão, certa ou errada, eu volto aqui. Ótimo, gente. Veio aqui um resultado. Então aqui tem uma interface estilo ChatGPT mesmo. Olha só, tá aqui consultor 1P, fala player. Tá aqui, tava escrito no prompt, a gente pode mudar isso depois. Então o que tem aqui? Depois acesse admin, deixa eu ver aqui se o admin já está disponível. Tá? No ícone da engrenagem, então aqui. Então o admin está disponível, eu posso colar o webhook aqui e definir o limite de usos por dia, limite diário de usos por dia, tem que ser diário aqui. Aqui tá falando que o controle real será feito pelo back-end. Então tá... Tá, então vamos aqui melhorar o back-end, o admin, tá? Vou falar duas coisas. Vamos perguntar aqui pro chat. Isso aqui é uma dica também muito importante de Lovable, que você conversa aqui com o chat, tá? Antes de realmente implementar o plano, você cria o plano com o chat. Então vamos lá. Ótimo. Agora quero que o limite de uso seja real. Ou seja, se tiver atingido o limite diário, não envie mais para o webhook o prompt. Tá, isso é a primeira coisa. Então, ao invés de ser o valor de referência só, eu quero que seja um valor real, para não enviar para o webhook. Além disso, implemente a autentificação. Vou até copiar aqui. Autentificação no admin. Aí eu enviei aqui no chat, tá? Eu achei a interface bonitinha. Bacana. E aí provavelmente no próximo Construindo em Público, a gente faz toda a automação que vai ser o back-end disso daqui. Tá? Ou seja, a gente vai fazer o fluxo de automação completo, configurar o webhook ali e tudo mais. Então, aqui, você quer limite real de uso, você dá para bloquear o envio de mensagens quando o limite for atingido. Isso mesmo. Já integrado, vou utilizar o Lovable Cloud aqui. Vou enviar aqui o Lovable Cloud, que basicamente é o Supabase que eles desenvolveram agora, tá? Então vou testar aqui. Por ser uma aplicação simples, se fosse um pouquinho mais complexa, eu não utilizaria o Lovable Cloud e sim o Supabase, tá? E aqui eu vou clicar, depois que ele fizer isso aqui tudo, eu vou clicar em implementar o plano, tá? Então eu vou vir aqui e implementar o plano. Ótimo, gente. Então ele implementou aqui para criar o primeiro admin, você precisa criar um usuário no back-end. Você pode vir aqui só no... Se você clicar aqui, você consegue já usar o Lovable Cloud nessa nuvenzinha aqui nesse cloud, mas você pode vir aqui e colocar criar usuário admin. O próprio chat oferta essa possibilidade aí. E aí você vem aqui e adiciona um usuário. Vou clicar aqui em usuário, tá? Adicionar usuário, criar um novo exemplo. Eu coloco aqui ajuda.empresa1p@gmail.com, que é meu e-mail, e aqui eu vou colocar uma senha. É que eu coloquei uma senha e estou criando o usuário. Prontinho, vou salvar essa senha também. E voilá, já tenho deixa eu dar um reload aqui. Aqui o meu e-mail foi cadastrado como um usuário, tá? Criei um usuário aqui que pode conseguir fazer essas mudanças. Deixa eu só confirmar se esses usuários aqui, user roles, deixa eu ver, dar uma olhadinha. Não, aqui fala, olha, eu tenho que inserir manualmente na tabela user roles registro role admin. Então vou adicionar uma row, que é uma linha aqui na minha base de dados, beleza? Criar uai, não tá carregando aqui. Deixa eu ver. Aqui nessa database de user roles, de papéis de usuário, eu não estou conseguindo adicionar uma
um novo tipo de papel para usuários, tá? Então vou pedir para eles adicionarem. Adicione para mim essa role e a coloque no único ADM que já foi, no único usuário que já foi criado. Aí eu tô pedindo basicamente para criar uma linha na base de dados, já que eu não tô conseguindo ali manualmente criar essa linha. Pedir para criar e aí vou e também pedir para adicionar no único usuário que está escrito ali, que no caso sou eu. Vou vir aqui e permitir também. Ótimo, então aqui foi adicionado já pro meu usuário. Então se a gente vier aqui no Cloud, no User Roles, era para ter aqui, deixa eu dar um refresh. Aí, ótimo, já foi criado aqui mesmo a função de administrador. Se eu vier aqui em usuários, esse usuário aqui que eu criei, o meu usuário, já vai ter esse método de administrador. Então aqui no preview, se a gente vier aqui em admin, deveria direcionar a gente para o login. Olha, vou colocar a empresa 1P e a senha que eu tinha colocado anteriormente aqui. Tá, agora já foi agora tem um out provider que vai fazer com que eu consiga, quando eu clico aqui em admin login, se eu já tiver logado, vai direto para a página do admin para eu definir as configurações aqui. Então vamos só fazer um teste aqui. Vou publicar esse projeto, tá? Depois que eu publicar esse projeto, vou colocar um /admin ali na própria web para ver como que tá, se realmente o /admin não vai direto para admin, mesmo sem estar logado, tá? Ótimo, então vou vir aqui, vou copiar esse link, vou dar um /admin. Aí, ótimo. Aí aqui eu vou colocar o e-mail, aqui eu vou colocar a senha que eu tinha definido. Aqui vou clicar para entrar. Ótimo. Entrou aqui pro painel de admin, que basicamente é só isso por enquanto. Ou seja, a verificação ela tá ok. Tranquilo? Então vamos tirar aqui o admin. E vamos aqui a interface. Tá bonita, hein? Realmente ficou bem similar ali ao que a gente quer quando a gente fala de um chatbot mesmo, né? Bem parecido com o ChatGPT. Pelo menos esse primeiro layout aqui, tá bom? Óbvio que tudo é personalizável. Então a gente pode colocar uma tela de login aqui com o histórico de chats diferentes e tudo mais. Mas primeiro vamos construir essa base. Depois a gente faz os ajustes. Mas o que vem agora? Isso aqui é muito importante, turma. Agora a gente vai trabalhar a parte do fluxo, do back-end. Então a gente vai fazer um fluxo de automação para quê? Para quando eu enviar uma mensagem aqui, oi, aqui não vai dar certo isso, o webhook não está configurado. Quando eu enviar essa mensagem oi, eu envio essas informações, esse oi, para o webhook. No webhook eu vou fazer o processamento, mandar para a inteligência artificial que a gente já treinou e retornar o resultado aqui em formato chat. Então vai e volta. Então uma mensagem do consultor 1P aqui, uma mensagem minha, uma mensagem do consultor 1P, mesmo padrão no ChatGPT. Beleza? E se você quiser todos os arquivos que a gente está utilizando, todos os prompts que a gente está utilizando para fazer tudo isso, dentro da comunidade vai ter isso, e fora o contato pessoal comigo, onde se você tiver qualquer dúvida, a gente vai poder conversar aqui dentro da comunidade P. Então vale muito a pena, fora que você vai assistir todas as aulas já totalmente editadinhas também e juntas, né? Ao invés de ser separadas aqui, porque as aulas não ficam sempre no YouTube. Então vale muito a pena. Eu não sei falar o tanto que vale a pena entrar para a comunidade 1P, porque isso aqui que a gente está construindo em público, a gente já construiu várias coisas similares lá dentro da comunidade também. A gente está sempre construindo. A gente é realmente uma comunidade de builders, né? De construtores, de fato, né? Que a gente está sempre construindo tantas coisas legais. O pessoal já tá, quem já era do mercado digital, tá conseguindo aumentar o ticket dos seus clientes com automação, ofertando serviço de automação. Então, muita coisa legal. E você tá vendo aqui na prática, né, como é que a gente faz e tudo mais, mas lá são vários cursos com trilhas de conhecimento práticas, tá bom? Com projetos práticos, com tintim por tintim, pego na mão de iniciante, pego na mão de quem já tem uma base, mas quer mais, né? E também eu ensino e troco ideia com pessoas super avançadas também que querem construir cada vez coisas mais incríveis, beleza, gente? Então vale muito a pena dar uma olhadinha aí, primeiro link na descrição, você vai ver todos os cursos aí que estão disponíveis lá dentro da comunidade, tenho certeza
que você vai querer entrar, porque vai te fazer muito bem como empreendedor digital e como prestador de serviço e até mesmo para currículo, tá? Porque tem certificado completo. De qualquer maneira, é isso. Qualquer dúvida que você tiver, é só me dar um toque aí. E valeu!